Vamos ler Atos 9, de 1 a 21. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, à rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Amém. Vamos orar. Pai, fala-nos ao coração nesta noite, através da Tua palavra, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda pessoa transformada por Jesus, o primeiro passo que acontece na vida dela é crescimento. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 6, ele fala, quando está havendo uma discussão, que um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo, e Paulo diz assim: olha, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz crescer. Todo aquele que é transformado pelo Senhor Jesus, na conversão, ele cresce, e é um crescimento que vem da parte de Deus. O próprio Paulo fala do desenvolvimento que ele teve na vida cristã, numa idade já mais avançada, com experiência de ministério. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, Paulo faz uma afirmação categórica, dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está fazendo uma referência ao desenvolvimento da vida cristã. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação como uma transformação na nossa vida. Confessou Jesus como Senhor e Salvador, experimentou o novo nascimento. É uma conversão, é metanoia, muda a maneira de pensar, a mente é transformada, tem uma nova maneira de viver, muda as prioridades, muda os valores, muda a visão de vida. Tudo transforma aquela pessoa, preparando-a para a eternidade, não mais apenas para a vida. Mas essa conversão não é tudo. Ali na conversão começa um processo. Eu costumo dizer que eu estou me convertendo todos os dias. Cada dia eu me converto um pouco mais, cada dia eu me transformo um pouco mais, cada dia eu cresço um pouco mais. Tem que existir este crescimento em nós. Aquele que não cresce fica raquítico. Uma criança que não se desenvolve, que não sai do mesmo peso, da mesma estatura, é uma criança que tem problema. E o cristão, quando se converte, ele
tem que começar uma maneira nova de caminhar. Alguns hábitos, pelo menos 5 hábitos eu enumerei aqui, que tem que estar na vida deste homem que se converteu, que está em processo de crescimento. Primeira coisa, ele tem que orar. A oração é algo que está na vida de uma pessoa convertida. Leitura da Bíblia, ler a palavra de Deus diariamente, a Bíblia Sagrada, quer seja no smartphone, no tablet, na sua Bíblia pequena, grande, Bíblia de estudo, tenha uma leitura diária. Jejum, é importante um cristão jejuar. Como já disse, não é um jejum para mudar Deus, não é um jejum para conseguir coisa. Eu estou jejuando para Deus me dar um emprego. Não, jejue para você mudar e se tornar melhor e conseguir um emprego melhor. Entendeu? O jejum é importante. Dizimar e ofertar é uma coisa que todo convertido tem prazer em fazer. Se você não tem prazer em dizimar e ofertar e ser generoso na casa de Deus, você precisa ver se você não é um religioso. E precisa fazer uma análise se realmente você se converteu. Porque quando a gente se converte, uma das coisas que a gente abre mão é de dizer é meu. Não, agora é tudo do Senhor. Eu entreguei minha vida a Ele, e com Ele tudo que é meu foi junto. Outra coisa é servir, esta é a quinta, servir. Então, orar, ler as Escrituras, jejuar, dizimar e ofertar, servir. Não se concebe alguém que foi salvo por Jesus que não está disposto a servir os outros. Por isso que a igreja, nossa igreja tem diversos ministérios e todos são convidados a servir em alguma área. Quer seja lá fora no estacionamento, lá no portão da igreja, com as crianças, no multimídia, no som, em colocar os papeizinhos nos bolsões da igreja. É chegar mais cedo, recepcionar a porta, ajudar a fazer um café da manhã, visitar os enfermos, cuidar dos necessitados. Tem ação social, servir. Então, neste processo, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, servindo ao Senhor, a gente vai crescendo, a gente vai se transformando cada vez mais. Porque o apóstolo São Paulo, ele era um homem religioso, era um homem dedicado à religião que ele abraçava, mas não era um homem transformado. Veja o versículo de número 1 e 2, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O Paulo religioso, o Paulo fariseu, o Paulo que tinha conhecimento da lei, o Paulo que sabia de cor o Pentateuco, ele respira a ameaça de morte contra outras pessoas que não pensam como ele pensa. Era um religioso, porém um homem dedicado, mas não era um homem transformado. E ele foi até o sumo sacerdote, pediu cartas para ir nas sinagogas de Damasco, e se ele encontrasse alguém que servisse a Jesus Cristo, aos que eram do caminho, porque assim eram denominados os que seguiam a Jesus, os do caminho, ele pudesse levá-los presos. Então, era um homem dedicado, religioso, mas não era transformado. Olha para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Existem muitos frequentadores da igreja que são dedicados, que são esforçados, mas ainda não foram transformados. E a missão principal da igreja é que todos os homens entendam qual é a visão, qual é a missão, qual é o propósito da igreja. E se você só frequenta a igreja, você se esforça, você precisa de uma transformação. É importante que você se sinta chamado, mas se você não deixar que Deus, através do Espírito Santo, trabalhe na sua vida, você nunca vai experimentar uma comunhão plena com Deus. A conversão é algo que dá de repente, é algo que acontece. Na vida de Paulo foi assim, de repente tudo mudou, tudo foi transformado. Paulo está indo de caminho, numa viagem, quando vai se aproximando de Damasco, diz o verso 3, diz assim: de repente uma luz brilhou. Imagina, o camarada está com um propósito, no meio do caminho, puf, uma luz, puf, cai no chão, e tudo muda na vida dele. A vida plena de Jesus acontece. O novo nascimento é de repente. Você não faz um curso para aprender como é que o Senhor entra no seu coração. Não. Você não faz um estudo. É um encontro pessoal. É um encontro. E tudo na vida de uma pessoa, quando ela de fato tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dessa pessoa. Foi assim com você?
Eu estou vendo daqui de cima, eu conheço a história de muita gente aqui, que se converteu. Ele tinha uma maneira de viver, um modo de vida. Quando ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo abriu o coração dele, e o que aconteceu? De repente você já não gostava mais daqueles amigos que tinha antigamente, daquelas bebidas, daquele churrasco, das cervejas no sábado, da festa, e você foi assim, não tenho mais vontade. Por quê? Em você aconteceu uma mudança. E foi de repente. Você foi transformado por Jesus. Então esse de repente, como é que Paulo então, depois desse de repente da conversão, a vida dele começou a crescer? Primeira coisa, a exemplo de Paulo, você precisa mudar a forma de ver Jesus. Uma pessoa transformada tem uma maneira diferente de olhar para Jesus. Ele caiu por terra, diz os versos 4 e 5, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele que estava perseguindo os seguidores de Jesus, se ele odiava os que seguem Jesus, ele era um perseguidor dos que seguem Jesus, imagina o que ele sentia por Jesus. Imagina. É como alguém dizer assim: eu odeio a Igreja Presbiteriana Renovada. Imagina o que ela fala de mim como pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Longe de qualquer comparação. Mas olha, se ele perseguia os do caminho de Jesus, imagina o que ele pensava a respeito de Jesus. Era um blasfemo, era um endemoniado. Para Saulo de Tarso, Jesus era um impostor. Jesus era um doido, um fanático, um maluco. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: quem és tu? Senhor. Então tudo começou a mudar. A forma dele ver Jesus e a maneira com que você enxerga uma pessoa é o que de fato ela será para você. Eu vou repetir. A maneira que você vê uma pessoa é o que de fato ela será para você. Isto acontece com Jesus. Jesus estava com os seus discípulos certa vez, lá em Lucas capítulo 9, verso 18, põe o texto aí. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos, então Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro é Elias, e ainda outros que é um profeta do passado que ressuscitou. Olha a pergunta de Jesus agora. E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? O Pedro se antecipou e disse: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Em outras palavras, tu és Deus. E o que é que Jesus respondeu a ele? Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. O Pedro entendeu quem era Jesus, olhou para Jesus e agora Jesus só será Senhor para você se você o ver como dono da sua vida. Ele só Já aconteceu isso com você? Espero que não tenha sido comigo. Ou que não estivessem falando de mim. Mas pode ser. Porque para alguns eu sou um pastor, para outros eu sou um professor, para outros acham que eu sou um amigo, outros me veem como um religioso, outros de fora podem olhar para mim e me ver como um charlatão.
Depende da maneira que ele me vê. E o relacionamento dele comigo vai ser firmado em cima do que ele vê. Por isso que na noite de hoje eu preciso olhar para Jesus como transformado, que está em crescimento, e saber de uma coisa: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é aquele que eu vou servir eternamente. É dizer, como disse o Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir a outros deuses, o problema é de vocês. Eu vejo o Senhor Deus de Israel como o Senhor de toda a terra, e eu e minha família, meus netos, meus filhos, meus bisnetos, todos vamos servir ao Senhor para sempre, porque Ele é Senhor da minha vida. Então, como você vê, é o que você recebe. E Jesus também falou isso. Olha o que Jesus diz em Mateus 10, 41. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, recebe recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, recebe recompensa de justo. Então, olhe, como você recebe as pessoas é a maneira que você vai receber. Então, eu tenho que olhar para Jesus. Então, Jesus deseja ser Senhor, Senhor de todos aqueles que Ele salvou. Diga, Jesus é meu Senhor. Segundo, Paulo, depois de transformado, para crescer, ele precisou obedecer antes de acontecer. O alfabeto aí fora é A, B, C, D. O do cristão é? Vocês já conhecem. O pastor Carlito Paz falou isso aqui, acho que na quarta passada, não é? Foi? O nosso é obedecer. A vida de alguém que quer crescer em Deus tem que começar com obediência. Tem que se entregar e dizer assim: tua vontade seja feita e nada mais. Aí eu começo a ver as coisas acontecerem. Olha o que diz os versos 6 e 7 do texto que estamos estudando. O Senhor disse a ele: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Tem hora, meus irmãos, que só resta para a gente seguir e obedecer ao Senhor. Quantos momentos como pastor desta igreja, já pastoreei esta igreja, eu e minha esposa, minha família, 33 anos. 33 anos de ministério pastoral. E quantos não foram os momentos que eu tive que obedecer sem entender o que é que estava acontecendo? Deus dizendo, não faz isso, e eu queria muito fazer aquilo. Como, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, eu senti um desejo enorme de ser missionário na França. Fiz um projeto, entreguei para a missão, projeto França G-Time. Comecei a estudar francês, comprei fitas cassetes de francês. Aí meus filhinhos já falaram assim, papá, le telefone Sony. Era chique barbaridade. Jé Trianinha pequenininho e meu sogro, presidente da igreja na época, Lodomiro Carneiro, presidente da MISPA. Vamos abrir um trabalho lá em perto de Paris, em Lyon e tal, e você é o missionário que pode ir. Eu falei assim, eu vou, vocês estão com vontade de abrir, eu estou com vontade de ir. Mas aí Deus falou para mim, não, não e não. E eu lá no Siqueira Campos. Porque Deus sabia que tudo isso aqui ia acontecer e Ele disse para mim, não vai. E eu disse, não vou. Peguei as fitas de francês, guardei, deve estar guardado até hoje. Aí le telefone não sonne mais. E je ne sais parler français. Ok, deixa eu fazer firula para lá, pastor. Mas foi quando nós abrimos a igreja da Barão de Maruim. Falei, já que eu não vou para Paris, eu vou para Barão de Maruim. E aquela igreja bombou em nome do Senhor, porque essa era a vontade do Senhor. Eu não sabia o que ia acontecer, eu apenas tinha que obedecer. Então, na fé cristã, é primeiro crer para ver. Repete comigo, na fé cristã, primeiro crer para depois ver. Então, Paulo, depois de transformado, para crescer, ele precisava, em terceiro lugar, esperar quando Deus estiver trabalhando em silêncio. Não existem momentos que Deus não fala nada com a gente? Nada. Nada. Você pergunta e Deus está em silêncio. Paulo também teve que esperar. Veja o versículo 8 e 9. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver
nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Quando nós decidimos crescer em Deus, nós teremos que passar por provas. Teremos que passar por provas. Por isso que Jesus disse lá à igreja, no Apocalipse capítulo 2, não tenhas medo do que tens que sofrer. Tereis tribulação de 10 dias. O diabo lançará alguns de vós na prisão, mas ser fiel até a morte. E é isso que nós devemos ser. Quando decidimos crescer, nós temos que passar por prova. Nós vamos precisar atravessar humilhação, nós vamos enfrentar limitação, nós vamos enfrentar até o silêncio de Deus, quando Deus não quer falar. Mas saiba, o fato de Deus não estar falando, Paulo esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e nada acontecia. Nem vontade de comer, ele jejuando não comeu, ficou em oração. E aí Deus vai e revela a um outro homem lá, dizendo, tem um homem orando, Paulo está orando. E está esperando em oração, que é o 4º ponto. Se eu quero crescer em Deus, eu preciso sempre esperar que Deus dê uma visão a mim, na minha oração. Nunca pare de orar se Deus ainda não falou. Aguarde, no momento certo ele vai falar. Olha o que diz o texto. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, o Waze. Todo mundo sabe o que é o Waze? Waze? Todo mundo sabe o que é GPS? Como é que é o nome lá do carro? O nome lá daquela mulher que fica falando o tempo todo lá? Vire à direita. Você está a 2 quilômetros do seu destino. Piloto automático. Mas não é piloto automático, não. Qual é o termo? Ah, bom, ninguém lembra. É o GPS mesmo. Deus está dizendo isso. O camarada tem 2 homens orando. Tem um orando lá de cá, que não sabe o que tem que fazer. Está cego. Caiu do cavalo, literalmente. A Bíblia não diz, mas diz que ele caiu. Podia ter caído do camelo. Não sei do que ele estava, qual era o transporte dele, se era um Uber, o que ele chamou naquele dia para ir para Damasco. Um está orando aqui e tem outro orando lá. O que está orando aqui, Deus fala com ele assim, olha, vai chegar aqui um homem chamado Ananias, ele vai impor as mãos sobre você e você vai voltar a enxergar. E tem outro orando do lado de lá, deixa eu ler como é que foi. O Senhor chamou Ananias que está em oração e ele disse, eis-me aqui. O Senhor lhe disse, vá à casa do Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Toda pessoa que quer crescer tem que estar orando para Deus e ir falando com Ele. Então Paulo precisou orar para receber a visão, para que Deus falasse com ele. Só depois disso é que veio a cura da sua cegueira, que ele passou a enxergar. 5º lugar. Se eu quero crescer depois de convertido, eu preciso acreditar em revelação espiritual. Eita, isso aqui é demais. Quantos aqui creem que Deus fala através de revelações? As mães têm muito revelação, né? Mãe ora, Deus revela tudo da vida dos filhos, nunca vi. Pastor também, viu? Pastor também, viu? Pastor ora e fala assim, o que está acontecendo? Ele fala, eu acredito em revelações. Olha o que Deus disse para o Ananias. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha que coisa linda, gente. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, isso aqui acontece de montão. No capítulo 8, Filipe, o evangelista, está orando e Deus manda ele ir para a estrada deserta, porque lá tem um homem que está lendo uma Bíblia, o eunuco, e que um vai falar com o outro. E de repente o Filipe é transportado e se vê correndo ao lado de uma carruagem. Isso acontece no capítulo 8. No capítulo 9,
O Saulo de Tarso está orando, o Ananias está orando, Deus fala com o Saulo de Tarso e avisa que o Ananias vai na casa dele, que está lá no endereço certinho, e fala tudo que vai acontecer. No capítulo 10, o Cornélio está orando e Deus fala com o Cornélio para ir mandar buscar e dá também o Waze, o GPS da casa onde é que o Pedro está hospedado. E diz, manda buscar esse Pedro, porque esse Pedro vai falar para você do caminho da vida eterna. E o Pedro está orando aqui do lado de cá, lá no capítulo 10 de Atos, e Deus está falando, Pedro, vai vir um homem chamado Cornélio, só que Deus falou através da visão do lençol, dos animais, levanta, mata, come, de jeito nenhum, Senhor, eu não vou comer nada impuro. Ele falou assim, não, é que vai chegar alguém aí, você vá com eles, porque estes gentios que você considera impuros, também são meu povo. Veja, capítulo então 8, 9 e 10 de Atos, Deus está dando revelação para tudo quanto é lado. Aí eu pergunto, Deus pode revelar nos dias de hoje também? Sabe por que nós estamos aqui? Porque o dia que eu passei no portão aqui, Deus me revelou que aqui seria uma igreja. Eu parei e falei para o irmão Múcio, porque vai ser aqui uma igreja. Eu andava aqui, eu e a pastora orando aqui quando era entulho, cheio de mato aqui, e eu via literalmente estas cadeiras e eu pregando aqui em cima, e está acontecendo hoje. Então, se você quer crescer em Deus, aprenda a ter revelações de Deus na sua vida. Nós cremos que Deus fala numa visão. Ele viu um homem que ia falar com ele. Deus fala na palavra, amém? Mas Deus também fala através das revelações, por meio de visões espirituais. Deus nos dá discernimento espiritual. E posso dizer uma coisa? Quanto mais tempo você vai tendo de caminhada com Deus, você vai discernindo quando é a voz de Deus falando. O que eu tenho de mais precioso no meu ministério pastoral é ter discernido essa voz de Deus. Essa voz de Deus. Quando é para fazer, quando não é para fazer. Isso eu caminho muito afinado com a minha esposa. Sempre que Deus me fala alguma coisa, eu digo, Senhor, fala com ela também. Porque o Senhor não vai falar só comigo. Por isso que a primeira vez que eu entrei para orar aqui, eu filmei, tem isso gravado. Eu cheguei em casa e falei assim, esse é o local, vamos lá orar. E viemos nós dois orar. Aí Deus falou com ela. Aí eu trouxe, Jéter não estava aqui, nem Amanda, estavam estudando fora. Ramon e Aninha vieram na tarde do outro dia e oramos aqui, temos foto. No sábado eu trouxe o conselho da igreja. Quem veio aqui naquele dia à tarde? Então ali os presbíteros, outro presbítero ali, outro presbítero lá, pastor Genoval veio, outro. Lembram? No sábado nós viemos aqui. E nós oramos juntos aqui, tem isso filmado também. E Deus falou com o conselho da igreja, dizendo, é aqui, pastor, Deus nos deu este local. Isso é confirmação. Deus não vai falar só comigo, não vai falar com a minha esposa. Deus fala comigo, fala com ela, fala com o conselho, porque Deus não é Deus de confusão. Deus fala com Saulo, Deus fala com Ananias. Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro. Deus fala com o eunuco da rainha de Candasa no capítulo 8 e fala com o Filipe evangelista. E tudo vai caminhando bem. E assim que essa igreja vem caminhando bem na revelação do Senhor. E se você está aqui, dê um glória a Deus bem forte, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Transformados, acreditam que os céus estão abertos. Diga, transformados, acreditam que os céus estão abertos. 6, Paulo teve que aprender a submeter seu entendimento à soberania divina. Repita comigo. Submeter seu entendimento à soberania divina. O Ananias questionou Deus, dizendo, Deus, como é que eu vou pregar para o Saulo, se o Saulo está perseguindo os cristãos aqui em Jerusalém e foi para Damasco com esta missão também? Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas veja como Deus insistiu, verso 16, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus escolheu Paulo. E Ananias diz, eu não vou não. Deus disse, vai porque eu tenho um projeto na vida dele. Então, não é a nossa vontade. Ananias não queria ir, mas Deus mandou ele ir e ele foi. Quando ele chega lá na casa
onde o Saulo está, ele já vai entrando e chamando logo o Saulo de irmão. Irmão Saulo impõe a mão, ora, Paulo passa a enxergar, já é batizado e a dinâmica da fé vai se concretizando. Por que que aqui nós aprendemos que o transformado, ele cresce e ele abre mão da sua vontade? Porque Ananias não queria ir, mas Deus disse, você tem que ir. Na vida cristã, nós não fazemos tudo o que nós queremos, mas nós temos que fazer tudo o que Deus quer. Tem essa frase melhor ali, diz assim, Deus não está comprometido nem com a minha, nem com a sua compreensão, mas Deus está comprometido com o plano que Ele tem. Entendeu? Não é como eu acho que deve ser ou como eu quero, mas é como Deus quer. Sétimo, eu estou terminando. Se queremos crescer, porque os transformados crescem, os convertidos crescem na fé, entender que o sofrimento é pedagógico. Isso aqui eu tenho pregado direto sobre isso aqui. O pastor Natanael disse aqui da música que nós cantamos e que a realidade de viver a vida cristã é quando chegar um momento difícil nós entendermos que Deus está no controle. Quem lembra da mensagem de domingo passado que eu preguei aqui em João? Filhinhos, se o vosso coração vos condenar, temos um que é maior do que o nosso coração e temos confiança que tudo que pedimos Ele nos ouve. E se o nosso coração não nos condenar, então nós temos acesso a Deus e oramos e sabemos que Ele nos responde. Uma das divisões da mensagem foi que todo sofrimento que nós atravessamos, se atravessamos, é porque Deus tem um propósito e está nos ensinando alguma coisa. Então, esta igreja aprendeu a olhar as circunstâncias difíceis, não como uma punição, não como um castigo, mas olhar para as circunstâncias difíceis e entender que Deus está nos ensinando alguma coisa. Porque, irmãos, tem algumas coisas na vida da gente que a gente só muda debaixo de sofrimento. Sim ou não? Tem coisas que para Deus arrancar de mim, Ele teve que me moer. Me moer, literalmente. Moer o meu orgulho, moer a minha prepotência, moer. E eu me sentia assim nada. Eu digo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso, permitindo isso na minha vida? Por que, Senhor? Ele falou, porque eu estou te moendo. Você só vai aprender desse jeito. Não tem outro jeito de você aprender. E meus irmãos, a melhor coisa nessa hora é dizer assim, Senhor, eu já aprendi, Senhor. Eu já estou mudando, Senhor, eu já estou mudando. Sabe aquele menino, não, papai, bate não, eu não prometo que não faço mais. A gente tem que, na hora da prova, meu irmão, entrega, confessa, abandona e deixa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se Deus está te moendo porque alguma coisa está errada, confessa logo, entrega logo esse negócio, porque o Espírito Santo vai ficar de manhã, de tarde e de noite. Entrega logo. Entrega logo. Confessa logo o seu pecado. Confessa logo aquilo que está te causando mal e Deus está trabalhando na sua vida. É como o nosso organismo. Só vem febre quando a gente está com alguma infecção. E a febre não é para maltratar a gente. Maltrata, mas a febre é para vencer uma infecção. Uma bactéria. Não, bactéria não, né? A febre vence mais enfim. Pedi aqui para os médicos da igreja me ajudarem, tem um médico ali, outro ali. Mas a febre judia da gente, mas ela não quer matar a gente, ela quer matar o que está causando mal no nosso corpo. Por isso a temperatura sobe, para as coisas mudarem. Então olhe para o sofrimento como algo que está ensinando. Olha o que diz o texto. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Já pensou você se convertendo e Deus dizendo, meu servo pastor Marcos, fala por mão o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Você fala assim... Mas é no sofrimento que a gente cresce. Todo sofrimento é pedagógico. 8, nós precisamos viver o processo de discipulado. Olha o que aconteceu com o Saulo. Imediatamente algo como escama caiu dos seus olhos. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Passou a ver, levantou-se, foi batizado, comeu, recuperou as forças e passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, olha para mim. Recebeu uma nova visão.
É a conversão. Foi batizado nas águas, foi fortalecido, foi ensinado, foi discipulado, passou vários dias com os irmãos. Por isso que essa igreja precisa ter discipulado, estudo. Ontem eu tive uma reunião, eu e a pastora, tivemos reunião com os professores de verdades básicas, uma reunião muito abençoada. Inclusive, atenção, você que deseja se batizar. Eu sei que tem muita gente aqui que vai descer as águas no batismo, que vai ser, pastora, em outubro. 6 de outubro, o nosso batismo. E vamos começar novas turmas de verdades básicas. Atenção, eu vou estar participando na primeira aula junto com os professores. Nós queremos orar com você, instruir você no caminho que deve andar, para que você se batize, seja discipulado, se batize e se torne um servo do Senhor. Para encerrar, todo transformado precisa crescer. Ele precisa dar testemunho da sua nova vida. Pregar, PowerPoint, pregar e testemunhar. Onde estão os cristãos aqui, que já se converteram, foram transformados por Jesus? Amém? O crescimento na sua vida virá à medida que você dá bom testemunho para os outros. Olha o que Paulo fez. Eu vou convidar você para ficar de pé para ler esse texto junto comigo. Fica de pé. Leia comigo o verso 20 e o 21. Todos bem forte. 1, 2, 3. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos. Não é ele o homem, vamos juntos? Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Olha que lindo. O PowerPoint me deixou na mão, eu ia dar uma freadinha ali para falar, ele soltou outro versículo, mas tá bom. Viu? Saiu pregando, cresceu, dando bom testemunho. As pessoas diziam, não é esse camarada, não, ele virou casaca. Ele era corintiano, agora é palmeirense. Não é? É mais ou menos, o negócio foi assim. Ele era judeu, perseguidor dos cristãos, agora ele virou perseguido. Olha, ele saiu de Jerusalém vendo, chegou em Damasco cego. Ele chegou lá sendo um judeu, um fariseu, e em Damasco ele se transformou um servo de Jesus Cristo. Ele saiu de lá para prender os cristãos em Damasco. De Damasco ele saiu como perseguido agora e também foi preso mais tarde. Ele saiu tentando destruir o caminho. Lá em Damasco agora ele está pregando o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Foi uma transformação ou não foi? Um crescimento ou não foi? Então, meus irmãos, pela graça de Deus, dizia Paulo, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. A graça de Deus se estendeu para você, te salvou. Então cresça agora na fé em nome de Jesus. Seja um cristão forte, maduro. Deus quer levantar aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como Paulo se apresentava a todos, 1 de Coríntios 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu quero que você diga, coloque o seu nome aí. Coloca seu nome assim, tipo Marcos, chamado para ser, só um pouquinho, apóstolo quer dizer enviado, tá ok? Apóstolo é aquele que, enviado. Então todos nós somos apóstolos, enviados, vamos lá. Marcos, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Mais forte, pela vontade? Pela vontade? Você não está aqui por sua vontade, você está aqui pela vontade de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia, mais forte, mais forte. Aleluia. Eu amo esse versículo, ele é meu, mas eu dou ele para você. João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
Ele vô-lo conceda. Aleluia! Esse é o meu versículo da Bíblia. Não fui eu que escolhi estar aqui em cima, não fui eu que escolhi ser pastor, Ele me escolheu e Ele te escolheu também. Deus tem uma grande obra na sua vida e você vai dar fruto, você vai ser um apóstolo enviado para dar fruto e fruto em abundância.